Oi, gente! No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre uma frase que eu tenho ouvido muito de alguns adolescentes e jovens, principalmente quando a questão é relação pais e filhos. Sabemos que, olha, não é difícil, não é difícil a gente se deparar com essas situações que a gente vê da fala dos jovens e dos adolescentes. E não é fácil criar filhos, principalmente nos dias de hoje. Mas uma das coisas que eles reclamam muito é que os pais, quando estão tentando passar alguma informação para eles, dar algum exemplo, né, de como eles podem fazer, ou reclamar de algum comportamento que eles estão tendo agora, que eles acreditam que não vai ser coerente com a vida deles no futuro, e acabam dizendo o seguinte: mas no meu tempo não era assim. No meu tempo a gente acordava 5 da manhã para poder, não sei, acho que não fazer nada, né? Meu pai e minha mãe me acordava para eu ficar para começar as tarefas de casa, porque no meu tempo meu pai não dava essa moleza a mim não. Eu ouvi esses dias, né, uma adulta dizendo assim, que ela tá trabalhando com uma criança e ela disse assim: no meu tempo minha mãe nunca me deu essa moleza, nunca me deu essa autonomia. Outra, e a gente vê constantemente isso se repetindo, né? As pessoas de trazerem seus tempos antigos para comparar com as situações de criação agora. Eu só faço uma pergunta: quem disse que o seu tempo antigo foi bom? Me diga. Se ele tivesse sido bom, você não invocava ele para dar uma lição de moral num filho seu, para dar uma lição a um filho. De jeito nenhum, né? Aquele tempo em que a gente foi criado com base naquela educação que os nossos pais acreditavam que era a educação certa, até porque eles estavam dando para nós uma educação melhor do que a que tiveram, e mesmo assim não foi uma educação que a gente pode considerar assim, que não foi sofrida. Não vale a gente estar usando esses mesmos exemplos para educar os nossos filhos. Que dia que eu trago para educar um filho meu um exemplo positivo? Mas quando eu falo assim, quando eu me refiro no meu tempo, eu não trago como uma experiência positiva. Eu trago como uma experiência que eu não gostei, que eu fui punido por acordar 5 da manhã, sem ter emprego, a minha aula começava só 8, a escola bem pertinho e eu tinha que me acordar às 5 da manhã. Então, assim, não tem lógica. Você está trazendo um exemplo do seu tempo para educar um filho nos tempos de hoje. Ou você acha que vai conseguir esse choque geracional, né, de 15, 20, 30, 40, 50 anos, você conseguir fazer com que essa geração de 2021 entenda do que você está falando quando você se refere ao seu tempo? Como é que pode um filho entender o que você passou quando era filho se ele não vivenciou aquele tempo junto com você? É uma coisa muito sem sentido, né? Sem lógica. Você querer fazer com que um filho seu, uma filha sua, aprenda um comportamento que você acredita que vai ajudá-la, se baseando numa experiência que você viveu como filho e que essa criança nunca vai imaginar por que você está usando aquilo como exemplo para ela. Por exemplo, você diz o seguinte: eu me acordava 5 da manhã para ir arrumar a casa, sei lá. Não faz sentido para a criança. Não faz sentido para o adolescente, não faz sentido para o jovem. E parece, a impressão que os adolescentes e jovens trazem para conversar com a gente, né? Parece que os pais começam a querer moldar o comportamento deles com base no comportamento dos próprios pais. E é aí onde a gente peca, né, em não ouvir a subjetividade daquele ser humano. O seu filho é outra pessoa. O seu filho tem uma carga genética sua, sim, tem uma carga ancestral sua, sim, mas ele tem uma parte que é só dele, uma parte subjetiva que ele vai construir
com o passar do tempo, as características e as qualidades do que ele gosta e do que ele não gosta. Então, é necessário que a gente pare de querer criar filhos com experiências sua de quando você era filho, porque, número 1, não vai se adequar a 2021 e número 2, parece que não foram experiências positivas. Você não gostava de se acordar às 5 da manhã. Você não gostava de ter aquele comportamento que os seus pais faziam. Você nunca gostou de não ter autonomia, dos seus pais não terem deixado você escolher a roupa que você queria escolher, o caderno que você queria. Isso não foi bom para você. Então, por que você insiste em querer que seus filhos sejam criados da mesma forma que você foi criado, se tem coisas na sua criação que você não gosta, que você não concorda? Por que essa insistência de fazê-los passar por sentimentos ruins que você passou na sua infância, na sua adolescência e na sua juventude, né? Você vê o primeiro emprego de um filho ou uma filha, e daí ele chega em casa, nossa, como eu tô cansado. A primeira frase que, no meu tempo eu comecei a trabalhar com tantos anos e era um trabalho muito pesado, não tinha essa moleza que vocês têm hoje não. Aí vocês com qualquer coisinha ficam aí, cansados. Eu queria que vocês vissem no meu tempo como era difícil. Pra quê? Se o seu tempo tava ruim, se o seu tempo lhe trouxe uma lembrança ruim, você não tem saudade de tudo que estava lá no seu tempo. Então, por que você vai insistir que seu filho jovem, adolescente ou jovem, queira seguir os caminhos que você seguiu, pelos caminhos que você seguiu, se nem você concorda com a criação que você teve? Às vezes autoritária demais, né? Que nós temos muita escuta de pais que vem dizer o quanto a criação deles foi de forma autoritária, né? Outros trazem os relatos de criações que foram permissivas demais, então eram meio que abandonados, né? Os pais colocaram os filhos para decidir sua vida, para tomar o rumo da sua vida, e a partir daí você percebe que aí ainda tem que não deixaram marcas boas, né? Teve uma pessoa, né, que ela veio conversar e dizer assim, eu queria ter tido lembranças muito boas do meu pai, né, nessa relação. Eu queria que o meu pai tivesse me apoiado mais, me compreendido mais do que ter sido tão bruto quanto ele foi. Eu ia encontrar o meu caminho certo, eu ia ser uma pessoa do bem. Não precisava chicotes para me fazer temer, né? E acabar me tornando uma pessoa do bem. E meu pai ainda se gaba em dizer assim, tá vendo aí? O jeito que eu criei deu certo. Olha isso, não tá todo mundo gente de bem. E ainda alguns filhos dizem bem assim, eu sou forte do jeito que eu sou, devo isso à criação do meu pai, uma criação dura da minha mãe, criação rígida. Saí forte, saiu arranhado. A força é algo que pode ser construído também dentro do amor, também dentro de relações familiares, onde tem amor, onde tem compreensão. Tem coisa melhor do que você dizer assim, eu gosto dessa cor desse lápis. Eu posso ficar com esse lápis porque eu gosto da cor? Sim. Não, você tem que ficar com o lápis da cor azul porque esse lápis é melhor. Mas é melhor para você, é melhor para o seu ponto de vista. Para mim não é melhor. O que eu deixo nesse vídeo de hoje é a reflexão para nós pais e mães sobre não perder os nossos filhos. Eu digo isso quando eles são crianças, eles entram na adolescência, que é uma fase muito difícil, e a gente ainda comete o erro de comparar você quando foi adolescente a essa fase de adolescência nos dias de hoje. Não tem comparação, gente. A sua adolescência, a sua alimentação, suas experiências, o mundo tecnológico daquela época não assemelha-se ao mundo de hoje.
Muita coisa mudou, né? Nada é mais do jeito que é, já dizia a música. E a gente precisa evoluir com isso e precisa estar aberto para ajudar os nossos filhos a passar pela fazer essa transição da fase infantil para a adolescência, da adolescência para a juventude. Se não formos nós, os pais que dizem, pais e mães que dizem que os amam, a estar do lado deles, instrumentalizando eles para quando eles não estiverem com a gente, quem é que vai fazer isso? Eu li agora recentemente um livro que eu vou partilhar com vocês também aqui no canal, em que a pesquisa aponta que os nossos filhos, eles vivem conosco cerca de 22 a 25% do tempo da vida dele, né? Isso numa faixa etária de 72 anos, mais ou menos, expectativa de vida de 72 anos, com uma saída de 17, 18 para a universidade. Então, veja, o que você vai fazer nesses 22% da vida do seu filho com você? Será que você vai dar condições suficientes para quando ele precisar estar só e ele entrar naquela situação, ele conseguir resolver? Vejo tantos adolescentes, né, tantos jovens dizendo bem assim, vem partilhar com os pais, pai, mãe, aconteceu isso e isso comigo. E aí os pais fazem, mas por que você não agiu dessa forma? Era para você ter feito isso, era para você ter feito aquilo outro. Você ensinou? Você mostrou para ele que se por acaso ele chegasse numa situação dessa, qual era a atitude que ele devia ter? Então pare de cobrar aquilo que você não ensinou. Nós estamos vendo aí pais cada vez mais abandonando seus filhos no sentido de deixá-los, adolescentes e jovens, a resolverem problemas sozinhos. Problemas amorosos, problemas sexuais, quando deixar, quando fazer, como se prevenir. São decisões muito importantes que precisam sim do amparo de pai e mãe. Não adianta mais a gente fechar os olhos e fingir que nossos filhos vão saber resolver sozinhos coisas que não dependem deles fazerem resolver sozinho. Eles precisam do nosso apoio, eles precisam da nossa orientação. E sabe o que está acontecendo? Muitos pais e mães estão fechando os olhos porque não sabem como lidar com a situação, né? Gravidez indesejada, gravidez na adolescência, quantas vezes a gente não vê a punição? A culpa é sua. Você instruiu? O que foi que você fez para que seu filho ou sua filha tivesse conhecimento e amadurecimento suficiente para se prevenir numa situação dessa? Eu sofri assédio e eu não sei o que fazer. Ah, faça isso. Você ensinou, você orientou seu filho e sua filha a como ele deve fazer numa situação de assédio? Então, pare de cobrar dele aquilo que você não ensinou. Tente, busque ajuda se você não consegue sentar com seus filhos e falar sobre sexualidade e sexo. Não deixe essas criaturas sozinhas aí, tendo que aprender de qualquer jeito com outras pessoas, ou então com vídeos, com internet. Ah, mas a internet tá aí, ela ensina. Não, gente. A internet está aí para trazer a informação. Mas quem vai ensinar, orientar, acompanhar é pai e mãe. Pare de dizer que é o Google quem educa. O Google não educa, né? Ou a gente assume o nosso papel de pai e mãe para tentar salvar ou resgatar essas gerações de adolescentes e jovens que a cada vez mais estão adoecidas aí, ou infelizmente a gente não tem outro caminho para onde seguir. Se você, pai e mãe, tem uma limitação e não está conseguindo trabalhar isso direito com seus filhos, peça ajuda. Peça ajuda, mas não deixe que ele passe sozinho por experiências dolorosas porque não tem o seu apoio. Então, se você passou por experiências dolorosas com seu pai e com sua mãe, por favor, não faça com que seus filhos passem também por isso. Dê uma chance a eles, ajude-os a não passar, a não viver o que você viveu, no sentido de estar hoje arranhado, com mágoas, né? O vídeo de hoje ele te chama para essa reflexão. Ainda dá tempo. Nós temos crianças, jovens, adolescentes e jovens, numa média de 22% de sua vida conosco. Então vamos deixá-los instrumentalizados para que eles possam
sempre que tiver uma situação, conseguir resolver. E eu digo uma coisa, se você estiver se sentindo sozinho, venha comigo nesse barco também. Eu tenho uma filha, né? Eu também estou na luta para criá-la, para instrumentalizá-la, para não passar para ela as experiências negativas que eu tive por conta de uma criação que também só tinha aquilo para me dar. E aí eu fico aqui à disposição, né, no canal para te ouvir. Vocês já sabem que nós temos lá o Instagram, temos o nosso e-mail, temos o contato. Mande mensagens pra gente, que a gente vai junto nesse caminhar de criar os nossos filhos pessoas felizes, pessoas de bem, pessoas realizadas, com o mínimo de arranhões possíveis. Assim, a gente vai conseguir junto fazer alguma coisa pelos nossos filhos, certo? Se inscrevam aqui no canal, assinale lá as notificações, né, para que vocês saibam quando vai ter vídeo. Siga no Instagram também, @dialogando com Lu. Lá no Instagram nós temos um contato mais imediato e eu me coloco aqui à disposição de vocês também para que a gente possa dialogar sobre criação de filhos. Agradeço muito a quem esteve aqui comigo nesta tarde maravilhosa e peço a vocês que compartilhem esse vídeo, porque às vezes esse vídeo, quando chega a uma pessoa, ela diz, nossa, nunca tinha pensado por esse lado, né? E isso a faz refletir e talvez mudar o seu comportamento do jeito que está criando seus filhos. Aguardo vocês no próximo vídeo e até breve.